pranchinha. Então, nesse mundo, né, de conhecimentos, de tecnologia, o acesso à informação é uma coisa maravilhosa, mas tudo dá trabalho. Então, eu quero agradecer aos parentes, aos amigos, aonde esse vídeo chegar, aos meus alunos lindos também, que colaboram para a disseminação do conhecimento, compartilhando, dando um like. E outra coisa, tem uma indignação assim da minha parte sobre like. Eu não gosto disso, de pedir like. Eu vou combinar da seguinte forma: já que a plataforma tem esse pré-requisito e para esse vídeo chegar a mais lares, mais pessoas, você precisa fazer isso. Vamos chamar like de abraço? Então começa agora a dar um abraço carinhoso em mim, porque esse vídeo contribui para o seu crescimento. Se você não tiver um benefício, se você não tiver algo que estiver realmente ganhando, você não vai me dar um abraço. Mas eu sei que até chegar ao final desse vídeo, você vai ter sim a atitude de me abraçar, me apoiar e disseminar o conhecimento. Um motivo que eu vou te dar é porque eu sou professora no Brasil varonil, então eu peço esse abraço seu nos nossos vídeos. Vamos lá? 3 atitudes para melhorar a vida escolar do seu filho. A importância da sua frequência nas reuniões pedagógicas, que as famílias conhecem mais com reuniões de pais e mestres. Primeiro, para conhecer os valores que são transmitidos pela escola para o seu filho, você precisa saber qual a missão da escola. Mesmo que você já tenha muitos anos, conhece a direção, já conhece a coordenação, conhece alguns professores, mas cada etapa que o seu filho vai passando, você precisa fazer uma aliança. Existe um tripé em educação que é uma corrente, não pode quebrar. Se quebrar, tem consequências. Família, escola e aluno. Então, a partir desse vídeo, você vai começar a ressignificar e dar importância a essa reunião de pais e mestres. A nossa base hoje vai ser o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei Federal 8.069 de 1990. Então, os seus filhos, passam horas e horas na escola. Você precisa sondar, saber, entender e até cooperar. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no capítulo 4, ele fala sobre o direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. E fala no parágrafo único o seguinte: é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar de definições das questões pedagógicas e o processo educacional de uma forma geral. Então você tem um direito que muitas vezes você não sabia e no estatuto está declarando isso. Você precisa fazer parte desse processo. Então você pode retaliar comigo o seguinte: eu não tenho tempo. E a própria lei te assegura um atestado que você compareceu à reunião de pais e mestres, que você foi à reunião, né, para saber do processo escolar do seu filho. Vamos supor, hoje tem uma consulta marcada para os seus filhos. Eles não vão sozinhos, não é verdade? Ou você vai mandar um representante para aquela consulta, ou você vai remarcar a consulta. Ele não pode sozinho. Ele não pode sozinho para a consulta, não tem cabimento. E quando você não puder, mande um representante para essa reunião, para você ficar sabendo de todo o processo, como está, da primeira unidade, da primeira etapa que está começando, quais são as facilidades e as dificuldades dele. Não solte a corrente, você tem responsabilidade para com isso, de estar no processo educacional do seu filho também. Seguindo, número 2, seu filho se sente valorizado, acolhido, protegido, certo? Olha o constrangimento que muitas crianças e adolescentes passam quando as escolas abrem as portas para a comunidade e os pais não vão. Eles ficam assim, e os pais justificam muito bem: não posso,
tô trabalhando. Tá. Se organize, agende direitinho, já no começo do ano, né? Quando a escola for colocando a data, veja isso como importante. Terceiro, é importante que você esteja nessa reunião porque cria um vínculo e responsabiliza o professor no processo com os alunos. Tem algumas reuniões que nós, professores, temos o prazer de não ter só uma mãe, não. A gente tem a mãe, o pai, às vezes a avó vai também. E eles criam um vínculo conosco sobre as questões e dificuldades. Tem alguns pais até que pedem ajuda em algum aspecto, em algum sentido. Uma vez, uma mãe pediu para mim, eu queria que você incrementasse, além das aulas normais, uma questão sobre a higiene, o banho, porque minha filha está com um pouco de dificuldade em relação a isso. Olha que coisa interessante, algo tão simples que ela trouxe de casa, uma dificuldade e trouxe para a escola. Ela não teve vergonha, ela se sente acolhida e ela foi verdadeira, pediu e nós tratamos esse assunto na sala de aula, foi maravilhoso. Eu quero dar um exemplo aqui da importância de você estar presente nas reuniões. Pense comigo. Os alunos que são chamados hoje atípicos, que é aquela forma antiga de falar aluno especial, isso não está mais em uso. Um pai e uma mãe, ou um tio, um avô, ou o responsável chega e fala das dificuldades, um relatório, ou se não tem relatório, o próprio educador vai encaminhar, vai pensar juntamente com toda a equipe pedagógica para direcionar o seu filho da melhor forma. Você que não vai para a reunião está perdendo algo importantíssimo para o desenvolvimento do seu filho. Então, houveram situações de pais, de alunos atípicos, vir ser parceiro da escola e esse aluno, essa aluna dá um desenvolvimento que a gente fica emocionado, o professor fica emocionado com o desenvolvimento do aluno e é a nossa obrigação. Mas se o pai não participa, não colabora e a gente não conhece o pai durante o ano todo, somente no final do ano, quando as notas, o desempenho, e aí a gente passa a conhecer esse pai. Então, a partir de hoje, para com isso de deixar se não fosse prioridade, é prioridade, seu filho se sente valorizado. Eu, como professora, também sou mãe e eu procuro ter um relacionamento não amistoso, não de guerra. Se eu não concordar com alguma coisa da escola, do professor, da professora, eu converso de forma amigável para chegarmos a um denominador e melhorar o desempenho. Seu filho vai ficar feliz. Meu pai foi, e seu pai? Não, meu pai não pôde vir. Pode ter certeza. Eu quero encerrar aqui esse vídeo agradecendo pela paciência e pelo abraço. O abraço vocês já sabem que é, né? Que nós já combinamos, eu não vou pedir like, eu vou pedir abraço. Então, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a minha família.